Hoje o assunto aqui no nosso bate-papo é empreendedorismo. Empreendedorismo aqui em Una, na região do Caparaó, no nosso Brasil. E para isso nós trouxemos aqui um grande amigo, José Geraldo dos Santos, o Zé do Lojão, proprietário da rede Lojão dos Móveis. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado, Estevão. Quero cumprimentar você, cumprimentar também todos os internautas aí da notícia do Caparaó e dizer para você que é um prazer muito grande a gente abordar esse assunto de suma importância, né, em nossas vidas, no meio que vivemos, no desenvolvimento do município, no desenvolvimento do estado, do país e do mundo. O empreendedorismo eu acho que é um tema que está muito em voga, né? Muitas pessoas estão discutindo de como começar no empreendedorismo, quais são os principais desafios que nós temos aqui na nossa região, no nosso país. Você poderia, com toda a sua carga, sua história como empreendedor, passar um detalhe para a gente do que hoje seria os maiores desafios para quem quer empreender? Primeiro, empreender é você ter coragem de correr riscos. E já começando a falar em coragem de correr riscos, você pode analisar que os desafios são muitos, principalmente no nosso país, que não é muito desburocratizado. Existe todo assim um excesso de burocracia. O empreendedor, aquele que quer alavancar os seus negócios, ele não tem muito apoio, às vezes das entidades financeiras, do próprio Estado. Então o empreendedor, eu digo que o empreendedor é o guerreiro desse país, é o que faz as coisas acontecer, mesmo tendo todos os desafios. Porque começar a empreender, muitas vezes vem da diversidade, da necessidade de você colocar o próprio sustento dentro da sua casa. Muitas empresas e grandes empreendedores começaram dessa forma, com muita garra, sendo pequeno, mas acreditando nos seus sonhos. Haja vista que o mundo ele roda, a roda ela é movida a compras e vendas, não é verdade? E você aí observando que o mundo tem várias formas de fazer esse mercado, das grandes empresas multinacionais, a maioria delas que são os pequenos, né, que eu diria que está aí na casa de 85% a 90%. Os empreendedores, os guerreiros que começam com um sonho, às vezes porque perdeu o emprego. Quantos empreendedores não saíram depois da pandemia? Às vezes por conta de sair da zona de conforto. Então, o empreendedorismo ele é uma necessidade básica. Todos nós somos empreendedores, todos nós precisamos empreender, no início começando para nos manter e aos poucos a gente fazendo um planejamento para crescimento e desenvolvimento da empresa e assim contribuindo com todos os outros desenvolvimentos, né, do município e, consequentemente, do estado e da nação. A rede Lojão dos Móveis está comemorando 25 anos, né? São 25 anos de trajetória. Eu acredito que o mundo era um pouco diferente, né, 25 anos atrás, quando você começou. Como que a pessoa, para ter uma carreira tão longeva dentro do empreendedorismo, você ter uma empresa, uma rede, como que a pessoa faz para poder se adaptar a cada mudança que vem acontecendo no mercado, na sociedade, na tecnologia? O empreendedor ele tem no sangue o DNA. Isso é natural. Muitas pessoas, às vezes, elas falado muito aí, tem até o TDAH. E o mundo chegou no momento do TDAH, no aceleramento. Então, as novidades são muito rápidas, tudo acontece muito rápido e você tem que estar ligado. As tendências acontecem muito rápido, né? Todos os ramos, seja de moda, seja de móveis e eletrodomésticos, conforme o Lojão dos Móveis tem 25 anos de mercado, seja no jornalismo, tudo hoje está acontecendo muito rápido. E você tem que pensar muito rápido e tomar atitudes muito rápido. Porque muitas vezes você tem uma ideia brilhante, você está deitado lá na sua cama, tem uma ideia brilhante, fala, isso vai funcionar, mas você não coloca ela em prática, não age, não tem ação. Então, quando o outro faz e você vê o empreendimento dele subindo, você fala, poxa,
eu tive essa ideia e eu não fiz, o outro tomou atitude e fez. Então, empreender também é ter assim essa vontade e, acima de tudo, colocar isso em prática. Sair do travesseiro e para o outro dia colocar em prática e acreditar em você, nos seus sonhos e buscar caminhos para você realizar eles. Hoje parece que todos os setores estão cada vez mais competitivos. Não dá mais para você tocar um negócio no modo piloto automático, né? O que a gente vê nos diversos setores, desde o comércio, indústria, serviços, parece que cada vez mais, como você falou essa questão do TDAH, as pessoas não podem ficar muito confortáveis na cadeira, não. Elas sempre têm que estar atentas às novas tendências, superar novos desafios e, principalmente, com essa evolução tecnológica, não dá para pensar só amanhã, você já tem que pensar depois de amanhã, no ano que vem, na década seguinte, né? Um calendário e um planejamento. Para você ver, nós fomos pegos de surpresa agora. Os grandes tubarões do mercado mundial, eles ditam a regra de quanto vai chegar na sua mesa o que você se alimenta, o que você vai vestir, os móveis que você vai consumir. Então, olha como que são as coisas. Hoje nós estamos aí numa demanda mundial, né, dos grandes detentores do poder do país, né, de um lado os Estados Unidos, com seus aliados, do outro lado a Rússia, a China com seus aliados, e tudo isso é o interesse de mercado, interesse de quem consegue alimentar mais o país com as suas produções, né? Então, hoje, digamos que numa desentendimento, desalinhamento político, um presidente toma uma decisão onde tarifa o nosso país, que estamos aqui, numa taxa aí, né, que nós vamos sofrer isso na pele. Então, você tem que estar antenado, porque você tem um estoque, e esse estoque, você está vendendo ele hoje num preço, amanhã você já está comprando aquilo com 30% mais caro, e você está defasado, e você não consegue mais comprar com o preço que você pagou. Então, se você não tiver antenado, ligado no que está acontecendo em todos os ramos, você fica para trás. Haja visto que no Brasil, até 10 anos, 80% das empresas se desagregam, quebram, não dão continuidade, justamente por falta de conhecimento, por falta de entendimento do seu negócio, elas acabam quebrando. O que isso não é bom para ninguém, né? Mas, infelizmente, é uma realidade do nosso país. E a gente puxando aqui para a nossa região, além dessa incerteza toda que a gente está vivendo nessa época que você falou do nosso país, né? Essas guerras tarifárias, guerras comerciais, aqui ainda tem um outro porém que, apesar da nossa região ter assim, um comércio forte, né? A gente depende ainda muito de uma produção agrícola, principalmente da produção do café. E como que a gente consegue se assegurar, ficar tranquilo no comércio, com a prestação de serviços, se a gente depende tanto assim de um produto que é uma commodity, que num ano está um preço, no outro ano aquilo já cai, no outro ano aquilo já sobe, sem falar também da sazonalidade que tem do ano, né? Durante o ano, né? No período da safra, depois chega lá no final do ano, o mercado já está de outra forma. Como que a pessoa que é um empreendedor consegue se programar para poder conseguir superar toda essa sazonalidade, todas essas alterações financeiras? Então, tem que ser um camaleão, né? Porque realmente, né, as commodities como a carne, a soja e o café, ele depende muito do mercado internacional. E a gente aqui, nós temos um povo muito conservador, sabe? E eu sempre digo para as pessoas que ela deve colocar os ovos em mais de uma cesta. Tirar um pouco do café, porque naquele momento está bom, ele investir em construção civil, ou ele investir no próprio empreendimento, porque a sazonalidade é muito grande. Como você disse, depende do clima, depende do mercado, e às vezes o preço sobe, mas nós conservadores não vendemos. Às vezes o preço desce, a gente fica triste, mas não vendemos. Então o mercado tem que girar. Eu acho que nós temos que aqui fomentar mais uma cultura de planejamento, desenvolvimento e investimento em outras áreas, indústria, gerar emprego, ser um polo assim onde nós temos uma logística
fantástica, que nós estamos perto aí de um dos melhores portos do Brasil, nós estamos na nata brasileira da região sudeste, então nós temos tudo para fazer um consórcio também, tipo um consórcio do Caparaó, um consórcio industrial, mesclando justamente essa sazonalidade do café com outras produções, mas acima de tudo, com investimentos, né? Eu vejo muito na construção civil e com um treinamento para pessoas empreender, desenvolver empresas, produzir produtos que vão alcançar o nosso município, o nosso estado, e que vai alcançar aí, já tem dentro do nosso município, até fora do país. Então isso é necessário fomentar, Estevam, para a gente não ficar dependente desse ciclo que já virou rotina para todos nós. Nós precisamos de abrir um pouco a mente e acelerar para esse sentido do crescimento, de que nós estamos numa região privilegiada e enxergar novos horizontes. A gente vê esses reflexos, né? Muitas pessoas já falaram dessa necessidade, mas é difícil a gente ver isso em prática, porque isso é questão de mudança de cultura, né? Uma cultura de um povo não é uma coisa que se muda da noite para o dia, né? Acho que é um trabalho constante que a gente tem que fazer, tanto os entes públicos como a sociedade organizada, a população em geral, que a gente tem bons exemplos para a gente se espelhar, né? Locais onde você tem uma safra, às vezes, vamos supor, como a do café aqui no meio do ano, mas aí, para não ter aquela mão de obra ociosa ou aquela propriedade mesmo, assim, que não fica tão movimentada durante essa entre-safra, tem pessoas que investem na agroindústria, no agroturismo, né, que é uma vocação que a nossa região já tem, assim, indiscutível, né? E outro reflexo disso, eu acho que a gente poderia dizer que é a questão da mão de obra, né? Como que a gente pensa, por exemplo, assim, em industrializar mais o nosso município, a nossa região, se agora a gente já está passando sufoco com mão de obra, né? Acho que todo empresário que você conversa hoje em dia, ele fala que um dos maiores desafios hoje é conseguir mão de obra para trabalhar, né? É verdade. Eu acho assim que a gente olhando para o lado da cultura, tudo é transformação. Na vida e no mundo, tudo é transformação. Haja visto que os nossos produtores antigamente plantavam a lavoura de café de morro acima. Não tinha tantos adubos nem tantas variedades. Olha o quanto, nesses últimos 20, 25 anos, nós evoluímos para a produção de café. Então, se nós evoluímos para a produção de café, nós podemos evoluir para outras áreas também. Mão de obra, realmente, hoje, ela é assim, um problema nacional. Mas nós temos que descobrir aonde que está esse gatilho, onde que está esse problema. Vamos industrializar, fazer um parque industrial, tem mão de obra para isso? Tem. Eu acho que tem que ser, talvez, discutido, trabalhado, planejado, trazer órgãos de treinamento e, acima de tudo, acho que a remuneração move qualquer sujeito que hoje não quer trabalhar ou que não quer, por uma eventualidade, ficar na zona de conforto. Acho que se ele achar que eu vou fazer uma viagem em Vitória, mas se ele consegue trabalhar numa empresa onde ele possa fazer uma viagem internacional, se ele possa deixar de comprar um carro popular para comprar um carro melhor, se ele possa deixar de morar num lugar onde que ele almeja a estar num outro lugar onde ele possa dar um conforto melhor para a sua família, eu acho que a gente consegue. Você quer mexer no ser humano, você mexe na família dele. Quando ele descobre que se ele for para a luta, para o trabalho, ele vai passar horas a mais no trabalho e ele vai conseguir dar um conforto melhor para a sua família, eu acho que nós vamos mudar um pouco essa realidade. Você consegue ver, além desse desafio, além desse gargalo da mão de obra, alguma coisa que esteja um pouco travada aqui no município de Una ou na nossa região, que a gente poderia tentar resolver? Eu vejo o seguinte, nada se cria, tudo se copia, tem muitos municípios que têm projetos fantásticos, principalmente quando a gente pega o sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, municípios de 20, 30 mil habitantes, onde tem projetos fantásticos, pessoas que vêm da cultura fugindo da Segunda Guerra Mundial, né? Que são os alemães, os pomeranos, os croatas, que vieram numa dificuldade muito grande, e a diversidade, como eu falei no início, ela gera vontade de crescimento, de desenvolvimento. Justamente eu acho que a gente tem que olhar para esses lados. Quando a gente não
não cria, copia, visitar municípios que fazem e que dá certo. Talvez é numa área, né, de empreendedorismo, Linhares tem um polo moveleiro. O Bar tem outro polo moveleiro, muito próximo aqui da gente. Então, quer dizer, você ir visitar, como que funciona? Tem incentivo fiscal, né? Como é que é a mão de obra aqui? Como que é a remuneração? Então, tem um bem-estar a mais para quem é funcionário dessa empresa? Quando você consegue, né, a colocar isso na cabeça das pessoas, e você consegue ver que naquele município a coisa está dando certo, por que não trazer para o nosso? Não estou dizendo que o nosso está defasado, que está sem gestão, estou dizendo que a gente pode agregar as coisas, né? E eu sempre, quando eu acho que a viagem, Estevão, ela é uma grande cultura, abre muito a mente, a cabeça da gente, a gente chega vendo o município da gente de outra forma. Quando você viaja para um outro lugar e você vê as coisas funcionando, aí você fala, poxa, mas aqui também teria possibilidade de funcionar. Então, acho que é mais isso, sabe? Interagir um pouco, estudar, ver o que funciona, para você trazer para o município, né? Para você aplicar no seu município. Eu acho que o novo, às vezes, a princípio, ele coloca um certo medo na gente, e medo é uma palavra que não pode existir no empreendedorismo, senão você não avança, porque nós vivemos assim, superando o medo todos os dias. Esses coaches que falam aí nas redes sociais aí, que eu resolvo o problema da sua empresa, que é isso, que é aquilo. Cara, quem resolve o problema de empresa é capital de giro, é dinheiro. Todo empresário deita com um monstro junto com ele, preocupado nas contas que vai pagar, sabe, nos encargos que estão altos, na folha de pagamento, nos títulos. É para ser assim? Claro que não. Se você fizer um planejamento, né? Se você se adequar dentro de um ciclo de sazonalidade, conforme é o nosso município, você tem menos preocupações, mas ela nunca deixa de estar na cabeça do empresário, porque os riscos realmente eles são muitos, porém eles devem ser calculados. Eu posso pagar pelo risco, eu invisto, eu entro nesse negócio. Eu não consigo pagar pelo risco, eu não estou fora, não entro nesse negócio. O que te levou a entrar nessa, de assumir riscos, de apostar que uma ideia poderia se tornar uma empresa, que uma empresa poderia se tornar um sucesso? Como que foi esse momento da sua vida que você virou essa chave? Então, eu virei essa chave muito cedo, justamente na questão da diversidade. Como eu comecei muito cedo a trabalhar e a colocar o sustento dentro da minha casa, com 6, 7 anos, para ajudar os outros irmãos, para ajudar a minha mãe, que era viúva, então comecei a engraxar sapato, vender picolé e encher sacolinha, e isso aí nunca me faltou dinheiro no bolso por fazer esses serviços, que às vezes paralisam muito, porque no início eles têm vergonhas. Eu cito assim, e tenho muita admiração pelo aquele que ambulante, aquele que sai na rua vendendo laranja, vendendo doce de pote, vendendo, sabe, uma água de coco, uma cocada, vendendo no sinal. Isso é empreender. Eu sempre dou preferência para essas pessoas na minha loja lá de comprar um doce, porque eles estão, né, fazendo giro e um movimento. Então surgiu dessa forma. Quando eu peguei uma certa visão maior, falei assim, olha, empreender não é simplesmente você ter um CNPJ. Você tem que abrir umas portas, hoje nem se abre mais, tem muitos e-commerce, né? Você pode abrir umas portas e fazer um bom trabalho, né? Ter um bom relacionamento, ter empatia, saber ter um atendimento assim que... Hoje você tem que ter mais do que um atendimento, você tem que ter um acolhimento. As pessoas estão muito carentes e elas precisam ser vistas, enxergadas, ser bem tratadas, sabe? E aí você também tem que saber dominar a sua equipe, conversando, tendo diálogo, gerenciando conflitos, ajudando a gerenciar também até a sua vida pessoal. Então você é um pouco de tudo, sabe? Para empreender você tem que fazer um pouquinho de tudo e bem feito.
No meu caso, no caso do Lojão dos Móveis, eu tenho que saber como é que funciona uma entrega, uma montagem, um pós-venda, uma concessão de crédito, uma abordagem, uma venda, além do que eu faço lá atrás, que é o serviço de gestão, de administração. Então, não foi fácil, porque eu sou semi-analfabeto, eu não tenho curso superior nenhum, né? Eu fiz simplesmente o 2º grau, mas, como eu disse para você, está no DNA e comecei a trabalhar no comércio das outras pessoas, vi que eu poderia ter o meu, encontrei muitos desafios, né, no início, não foi fácil. Eu até brinco que quando eu comprei os primeiros televisores para vender, eu comprei 3 televisores CCE, 14 polegadas, Estevam. E eu botei ela lá, sabe, para vender. Eu levantava de madrugada e ia lá para olhar essa TV, ver se estava lá ainda, se eles não tinham roubado ela. Tanto era preocupação, porque tinha evoluído, estava começando a entrar no eletrodoméstico, sabe? Aí eu ficava preocupado com aquelas TV lá, as portas eram de vidro, e não era vidro blindados, temperados, né, como hoje. Eu ficava pensando... Se alguém levar uma televisão dessa, já foi a margem de lucro, já foi tudo. Se me levarem a TV dessa, vai me levar toda a margem de lucro. Então, e a cabeça, né, a mente, e muitas vezes a gente hoje tem que aprender a dominar os pensamentos, porque o pensamento demais ele atrapalha, mas o empreendedor ele tem que pensar 24 horas. Pensar em tudo, né, para que as coisas fluam, para que no final de tudo isso, de todo esse trabalho de empreender, de gerar emprego, de gerar renda, a gente trabalha para ter um resultado. E quando a gente faz as contas no final de toda a sua vida de trabalho, você trabalhou 85%, né? Você não trabalhou, isso foi destinado à geração de empregos, à tributação, a terceiros, e você ficou lá com 15%, talvez, né? Isso é uma margem muito boa hoje ainda, né? Se você chegar lá no final, poxa, de tudo que eu gerei, 85% eu gerei para terceiros, 15% eu consegui segurar. Lembrando você que dos primeiros 10 anos, 80% não consegue evoluir. Então, quer dizer, são poucos que chegam, e eu tenho muito orgulho do Lojão dos Móveis ter chegado aos 25 anos, tratando assim, com muito zelo, carinho, dedicação, os clientes, e ter a credibilidade, porque eu zelo muito por isso. A gente erra, sabe, mas vão em cima lá caçar o erro e consertar, porque o cliente ele é o nosso patrão, o cliente é aquele que move toda a mola mestre. Se empreender é comprar, vender, você obter resultado, com o cliente satisfeito você não vai ter isso, vai ser um resultado reverso. Então você tem que zelar não só pela sua equipe, para você fazer com que ela entenda que ela tem que enxergar e tratar bem o seu cliente, mas o seu fornecedor, que você tem que tratar bem, né? Porque você precisa do crédito, precisa da parceria com ele, mas acima de tudo, aquele que põe o pé na sua mesa, na sua loja, nos dá assim a honra de, né, nos dar assim a preferência da compra, e por isso nós somos muito gratos a cada um deles que fez com que o Lojão saísse, né? Lá de quando eu comecei, com ponto alugado, com mercadoria restrita, no bate e volta, indo em Ubai, buscando, no cata-cata, para chegar hoje onde nós temos 4 lojas, um centro de distribuição. Então sou muito grato a todos que passaram pela empresa, a todos que estão lá, e a todos os clientes, a cada cliente que comprou lá, de um produto mínimo a uma compra de casamento que, né, é bem comum a gente fazer. O Lojão dos Móveis é muito grato por todos esses clientes que passou nesse período de 25 anos e nos deu a preferência. A gente aqui da área da comunicação, nós aqui do Grupo Notícias do Caparó trabalhamos com o jornal, portal de notícias, e a gente também trabalha muito com a parte de comunicação para os nossos parceiros, né? Os empreendedores aqui da nossa região, dentro do nosso projeto Destaques Empreendedores, ou então na produção de conteúdo.
E a gente aqui não teve como deixar passar uma questão que a gente vem percebendo no Lojão dos Móveis. Um destaque aqui que a gente tem que dar é no que vocês estão investindo de uma maneira diferente em questão de publicidade. Nós vimos campanhas assim diferentes que vocês fizeram recentemente, né? Teve agora a campanha dos 25 anos, mas teve uma campanha muito instigante, foi a campanha das 72 horas, que eu acompanhei e falei, caramba, é isso que eu acho que está faltando muito disso aqui na nossa região, que é as pessoas pensarem a publicidade de forma diferente, né? Não só essa questão que todo mundo teve que se atualizar para as redes sociais e tudo mais, mas você pensar a publicidade de uma forma mais profissional, com a campanha estruturada. Você pode dar uma pincelada para a gente sobre como é essa questão de trabalhar isso de uma forma mais profissional e deixar uma dica aqui para os outros colegas empreendedores nossos de abrir um pouco a cabeça para trabalhar dessa forma mais profissional? Sim, Estevam, antes de te dar uma resposta, né, de falar um pouco sobre essa questão da publicidade, do Lojão, que tem mudado, eu queria, assim, de coração, parabenizar a Notícia do Caparaó por esse trabalho dos destaques empreendedores. Isso é muito mais do que uma festa e muito mais do que um glamour, sabe? Isso é importantíssimo para elevar a autoestima, para que o empreendedor acredite nele, acredite no sonho dele. É uma forma de reconhecimento a todos nós. Também sou grato por isso, por esse trabalho que vocês fazem e fazem com maestria. Eu acho que isso é muito importante, colocar a cidade viva, mostrar para os empreendedores que nós somos um grupo e um grupo que soma. Agora assumiu uma nova diretoria da Associação Comercial, já estão se mexendo. Da pandemia para cá nós assumimos a associação, eu, o Célio, depois veio o Dudu, e o Wellington, agora a Tita está assumindo. Então, acho que é importante que a gente pense nessa possibilidade de nos fortalecer. Dizendo um pouco sobre as nossas campanhas, o Lojão dos Móveis ele fez um calendário, um planejamento anual de campanha. Então, nós vamos saindo da campanha, agora nós estamos saindo uma campanha de aniversário, nós já vamos entrar numa outra campanha do Dia dos Pais. Posteriormente, nós já temos outra, depois o Black Friday, Natal, caminhão de prêmios. Então, nós planejamos toda uma campanha e um ano inteiro. Então, fazendo isso, a gente planeja também as compras para aquela destinada data. Se é Dia das Mães, a gente vai investir em produtos do Dia das Mães. Se é Dia dos Pais, produto do Dia dos Pais. Se o Black, a gente já tem os top 20 de produtos que são mais procurados durante o Black. No Natal, pela mesma forma, e de antemão já está vindo uma campanha aí muito poderosa também, para daqui uns dias o Lojão dos Móveis está fazendo um barulhão aí em Ione, na região do Caparaó. Bacana. Zé, eu queria puxar um outro ponto aqui, não é separado do que a gente está falando aqui da questão do empreendedorismo. A gente, não é a primeira vez que você vem bater um papo com a gente aqui, você já esteve conversando com meu pai outras vezes. Da última vez que você esteve aqui, você falou sobre uma viagem que você fez à África, um projeto que você tinha com esporte, uma coisa social lá na África. E da última vez que nós conversamos em off, você comentou que estava querendo retornar à África, que você queria fazer uma nova viagem para lá. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre isso. Qual é a importância desse papel social para quem é empreendedor, para quem já está se estabelecido? Como que funciona isso para você? É isso mesmo, Estevam. Eu já não estou contando os dias para mim fazer a minha viagem, né? Que é Moçambique, Zâmbia, Malawi e Zimbábue, na África. Mas por que ir para a África? Eu acho que a bagagem que eu trago de lá, para minha pessoa, ela é tão grande que eu consigo enxergar coisas aqui que a gente possa também ajudar, contribuir, trazer uma ideia, porque a diferença de cultura é muito grande. Nós vivemos num país muito rico, onde, por incrível que pareça, se falam por aí, fala de um lado, fala de outro, mas eu acho que a desigualdade aqui não é tão difícil de ser colocado um fim, porque nós somos um país próspero, tem tudo aqui, sabe? Fantástico. O Brasil, ele é assim, a menina dos olhos de muitos países aí, mundo afora.
Então, quando você vai para a África, você vai para uma diversidade totalmente, sabe, adversa do que nós vivemos aqui. Você não tem noção do que é uma vida na África. E eu falo para você ir para a África, não é você ir fazer um safari em Botsuana, na África do Sul, é você ir para o lugar problemático da África. Aí você vem de lá e fala assim, poxa, nós não temos problemas. E quando a gente vê que não tem problema, a gente consegue fazer, mesmo que um pouquinho, e o Lojão dos Móveis sempre procura fazer isso, uma ação social aqui, outra ali, uma ajuda aqui, outra ajuda ali, enxergando as pessoas que mais precisam, porque faz parte também da empresa, do DNA da empresa, esse aspecto, né, de projetos e de ação social. Essa semana mesmo nós estivemos no Lar dos Velhinhos, nós fomos entregar uns produtos lá, foram os produtos que o Lar dos Velhinhos comprou conosco, mas nós fizemos também toda uma forma diferenciada para a entidade, porque sabe o quanto é difícil e o quanto é importante para os municípios de Irupi, de Iuna e da região. Então a gente é parceiro e sempre procura ser, seja na Casa de Apoio, na CIUDES, na PAI, o Lojão dos Móveis sempre está presente e gosta disso. Tem um carro, inclusive, que é uma viatura ambulante, está nas festas de comunidade, e a gente está fazendo um trabalho social para uma pessoa que precisa, está gerando ali, junto com os colaboradores, umas cestas básicas para distribuir. Então, isso também faz parte do DNA do Lojão dos Móveis, e isso nós recebemos muito mais do que nós entregamos quando a gente faz alguma coisa de bom para o próximo, sabe, Estevão? Eu acho que isso é uma lei do retorno, né? Quando a gente entende que a gente vive numa sociedade com um organismo vivo e que se tem algum pedacinho doente ali, a gente ajuda a curar aquilo ali, é o todo que está crescendo, está evoluindo junto, né, Zé? Eu sempre tenho uma frase que eu digo que quando eu penso em mim mesmo, eu penso muito pequeno, né, olhando para o meu umbigo, mas quando eu penso num todo, eu penso grande. Então você falou uma palavra aí para mim que eu procuro trabalhar lá todos os dias, curar. Nós precisamos ser curados. E ser curados não é ser egoísta, eu, Zé Geraldo. Eu acho que a gente tem uma missão aqui para curar na empresa, na família, começando pela família, na empresa, na comunidade, onde a gente vive, por onde a gente passa. Nós temos que ser luz e a gente precisa levar a cura e, conforme você falou, a lei do retorno e receber essa cura que é tão importante para a nossa vida física, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Zé, queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez, parabenizar pelos 25 anos, como a gente já falou aqui, reforço, não é uma data qualquer, 25 anos à frente da empresa, são muitas decisões tomadas, são muitos desafios superados. Então, os parabéns mais uma vez, as portas estão sempre abertas, sempre que você quiser vir aqui bater um papo, falar sobre desenvolvimento, falar sobre empreendedorismo, as portas são abertas aqui para você, tá? Obrigado, Estevão, muito obrigado, assim, sou extremamente grato por essa oportunidade também, né? Lojão dos Móveis, onde ele é mais fácil comprar, e acima de tudo, o Lojão dos Móveis, onde é o lugar da família feliz. Então, eu aqui desejo para todos os internautas que tenham, assim, uma vida em plenitude, feliz, e que é o que nós levamos dessa vida, sabe? O legado que nós levamos é esse. Então, essa também, além de resultados, o Lojão dos Móveis preza muito por isso. Muito obrigado a você, muito obrigado aí a notícia do Caparaó, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Valeu, Zé.